Vou pedir a vocês que vocês fiquem em pé juntamente comigo, para nós podermos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vamos abrir no Salmo de número 103. Livro de Salmos, número 103. Vamos todos acompanhar? A palavra do Senhor, ela diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens tua velhice, de sorte que com a tua mocidade se remova como da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que a temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Um salmo muito bonito, maravilhoso, ao qual Davi ele chega e ele declara a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Pois mesmo pecadores, como nós lemos, Deus ele não usa da sua justiça para conosco, mas sim da sua misericórdia para as nossas vidas. E ele fala do começo ao fim. O que nós temos que fazer? Bendizer ao nosso Senhor. Nós estamos reunidos aqui esta noite exatamente para isso, para nós bendizermos o nome do nosso Deus, nós o louvarmos, exaltarmos o teu santo e maravilhoso nome sobre as nossas vidas e entregarmos o nosso sacrifício de louvor a Deus essa noite. Seja no momento do louvor, seja no momento da palavra, seja no momento da oração, tudo aquilo que acontecer esta noite aqui, se você crer no seu coração, se você conseguir chegar e se derramar a tua pessoa, o teu ser diante da presença de Deus, é isso que Ele está querendo de você e de mim esta noite. Amém? Vamos orar ao Senhor e em seguida nós vamos cantar os louvores. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, nesse momento, ó Pai, por estarmos reunidos aqui na tua casa mais uma vez, Senhor, para louvar, bendizer o teu santo e maravilhoso nome sobre as nossas vidas, te agradecer, te render graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer
em nós e através de nós para a tua glória, a tua graça, Senhor. Obrigado por todas as coisas, obrigado, Deus, porque o Senhor, o teu Santo Espírito nos trouxe aqui à tua casa essa noite, Senhor, para nós podermos ouvir a tua voz, para que nós também venhamos a entregar o nosso sacrifício de louvor, a nossa adoração diante da tua presença, ó Pai. Ó Deus, nós entregamos tudo, Senhor, pelo teu Santo Espírito, para que o Senhor venha comandar e operar o teu milagre nas nossas vidas essa noite, Senhor. Em tudo te damos graças, ó Pai, e que o Senhor venha estar abençoando grandemente, Senhor, o teu povo esta noite. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Peço aos irmãos que venham aqui em frente, que vão louvar.
Sobre a tempestade
Esse é o momento de nós ofertarmos e dizimarmos na casa do Senhor. Então, você que veio preparado, fique à vontade para você poder abençoar a casa do Senhor. Nome santo e venerável é Jesus, amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom. Pai, nós te louvamos e te damos graça por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Devolvemos aquilo que cremos que é providência do Senhor através da saúde, do emprego, de tudo que o Senhor é em nossa vida, meus Pai. Continue conosco nesse momento, que o Senhor possa receber todo o louvor e adoração. Em nome do Senhor
aumente nossa fé em Ti também, Deus Pai. Essa é a nossa simples oração e já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis aceitar? Vou chamar aqui em frente o pastor Eduardo. Graça e paz, queridos. Bom revê-los, encontrá-los com saúde perfeita, apesar dos desafios, apesar das dengues da vida, né? Tem gente que pega a dengue e fica dengoso demais, né? Não é o seu caso, irmã, né? Feliz por estar com os irmãos mais uma vez. Eu sei que há no coração dos irmãos uma expectativa, e nós, como batistas, fazemos as coisas tudo com muita ordem e decência e tudo com muita prudência, sempre diante de Deus. No último mês, nós estivemos orando, buscando de Deus, crendo que o Senhor poderia falar conosco a respeito da questão da igreja aqui em Lençóis Paulista. Nós fizemos todo um levantamento, fizemos todo uma pesquisa de campo, não no literal, mas virtual, da cidade de Lençóis. Analisamos todas as conjecturas deste município, observamos a pujança desse município, observamos a característica da igreja, que completa este ano 49 anos. Fomos pensar, depois de 22 anos no ministério, nos últimos 10 anos trabalhando somente com revitalização e plantação de igreja. Vamos fazer as perguntas que nós sempre fazemos, não aos irmãos, mas a Deus. Por que igrejas sofrem e precisam ser revitalizadas? Havia no nosso coração, desde que nós chegamos para revitalizar a igreja ali em Avaré, de que ali fosse a nossa última revitalização e que então nós iríamos descansar um pouco, porque eu já estou indo para 54 anos, minha esposa para 52, nossa filha mais velha já fazendo fisioterapia com 19, e nós pensamos em tudo, na ruptura, de mudança e etc. Então, enfim, tudo aquilo que, como um homem de bem, um pai de família, você precisa analisar. E chegamos então ao dia de hoje. Eu viria semana passada, mas semana passada eu estive fazendo um casamento, primeiro resolvendo uma dificuldade natural de igreja inerente, também fazendo um casamento, mas me despedindo também da igreja ali em Areiópolis, a qual eu permaneci desde final de janeiro deste ano, cuidando, aplainando os caminhos, trazendo a igreja de volta para o convívio com a associação, com tudo, e eles me fizeram um convite para ficar como pastor deles interinamente, pastoreando as duas igrejas, né, Avaré e lá. E eu estive orando muito por isso. E os irmãos, quero que os irmãos pensem bem sobre essa palavra, orando para que decisões fossem tomadas. Eu, embora seja batista, eu fui gerado debaixo de joelhos de oração, de muita oração. Não que o batista não ora, tá? O batista ora muito, mas eu digo assim, no movimento do monte, eu ia com os irmãos pentecostais para o monte, eu ia orar. Eu sempre gostei desse mover de oração, porque eu acho que nenhum ministério ou qualquer conjectura de pessoas se desenvolve a partir do momento em que a pessoa não ora. Nós precisamos orar, né? E eu acho que algumas barreiras precisam ser quebradas em nós. Esse negócio tradicional, pentecostal, neopentecostal, quando se trata de oração, essa barreira precisa ser quebrada, a gente precisa estar aberto para a oração. Claro que existem algumas coisas assim que a gente tem que correr, né? Tem uns movimentos que são só assim, muita ilusão, e o Evangelho é uma coisa muito séria. Mediante a isso, antes de iniciar a palavra, eu quero fazer a leitura então dessa carta. Ela diz assim: eu, Eduardo Luiz Machado, RG 20 950 963, inscrito na Ordem de Pastores Batistas do Brasil, sob o número 16.752, venho através desta atender positivamente o convite feito pela Primeira Igreja Batista em Lençóis Paulista
após realização de assembleia extraordinária convocada para este fim em 19/5/2024, para assumir o pastorado e a presidência da mesma. Assumo o compromisso de zelar pelo bom andamento do reino de Deus e o desenvolvimento da igreja. Assumo o presente termo de aceite em sã consciência e de livre vontade, ressaltando os termos expressos na carta convite recebida por mim. Ao assinar esta, empenho a minha palavra e honra, como também o meu compromisso ministerial. Eu escrevi essa carta em 28 de junho de 2024, portanto, essa semana, e a não ser que Deus mude alguma coisa, que eu não acredito que Deus faça mudanças, embora Ele faça mudanças drásticas, mas eu acredito que Deus sempre trabalha com coerência. Eu estou, apesar do grande desafio que nós sabemos que tem, desafios de ordem financeira, desafios de ordem de evangelização, desafios de ordem de logística e de tantas outras coisas que estão propostas, mas esse menino que vai fazer 54 anos foi chamado por Deus justamente, desculpe a frase que eu vou usar, não se sintam ofendidas, mas justamente por nunca ter sido um homem covarde. E então Deus colocou no meu coração estar com os irmãos. Então eu agradeço ao Gilberto por toda a lisura no processo, né? Agradeço a família, Gilberto permanece conosco. Agradeço os irmãos pela nossa conversa aqui, que foi muito franca, muito esclarecedora, não ficou nada escondido. Então, está tudo inclusive na carta e na proposta. Então, tudo que está documentado, em cima daquilo nós vamos caminhar. Eu já tenho buscado recursos, inclusive, sabendo que a igreja enfrenta condições não favoráveis nesse momento para o sustento pastoral, tenho buscado recursos para isso. E os demais detalhes nós vamos tratando em diretoria agora, tratando em assembleia, tratando em reuniões, para que nós possamos nos alinhar. Pastor, quando será o culto de posse? Eu penso que nós deveríamos juntar esforços e, como administrador que sou, e sou muito chato com questão de administração, gastar com culto de posse e depois com o aniversário da igreja, a gente pode juntar tudo. Então não tem problema nenhum, a gente já faz assim, né? Mas quinta-feira eu vou estar aqui o dia inteiro. Então já vamos estar aí andando pela cidade, eu tenho algumas coisas para ver, tenho que vir em alguns colégios e eu vou estar aqui na quinta-feira. Então, aos irmãos, minha gratidão, minha palavra aos irmãos é uma palavra de, apesar dos desafios, é uma palavra de motivação e que nós precisamos avançar e não recuar, independente de qualquer coisa. Deus tem nos chamado para sermos diferentes e fazermos a diferença. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos louvar o Seu nome nesta hora em que nós paramos para refletir na Tua palavra. Nós paramos nesse momento para ouvir o que o Senhor tem para nos direcionar. Em especial, quero orar nesta hora pela vida do irmão André e da sua família, enlutados neste final de semana pela perca da sua irmã. Que o Senhor console o coração dele ali, onde ele se encontra. Abençoa a vida da Graça, do Miguel. Abençoa essa família de forma especial. Aqueles que aqui estão e aqueles que ouvirão esta palavra a tempo e fora de tempo, que o Senhor também fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Quem aqui não tem problema? Que bom que nós fazemos parte de um mundo normal. Todos temos problemas, todos temos dificuldades, todos temos a pretensão de ver pelo menos parte desses problemas resolvidos. Nós enfrentamos problemas de ordem familiares, às vezes problemas de ordem financeira, às vezes problemas de ordem na saúde, em tantas áreas das nossas vidas, e todas as vezes que nós nos deparamos com dificuldades, a intenção do nosso coração é que elas sejam resolvidas. E como cristão, como crentes no Senhor Jesus, no Pai eterno e o Espírito Santo que habita em nós, nos impele a orarmos ao Senhor e buscarmos então como resolver. A teologia coach e os influencers da vida acharam um nicho, um espaço, uma lacuna que está aberta na geração, principalmente na geração pós-pandemia, que é a geração mais triste, que é a geração mais depressiva, mais angustiada que nós estamos vendo. Nós não podemos confundir
depressão com angústia. Tem muita gente hoje vivendo de angústia e achando que é depressão. Aí ele vai no psicólogo, o psicólogo encaminha para um psiquiatra, o psiquiatra encaminha para a tarja preta. Encaminhou para a tarja preta, caminho sem volta, irmão, porque a tarja preta vai fazer com que ele se torne dependente daquilo. E às vezes o problema dele é falta de vitamina B12, por exemplo, é falta de vitamina lítio, é falta de alguma vitamina no corpo que pode equilibrar. E com o seu equilíbrio hormonal, com o seu equilíbrio de faculdades mentais, ele consegue ter uma vida positiva. Então, necessariamente, a sua angústia, ela poderia ser resolvida debaixo de oração, debaixo de uma prática de esporte ou alguma coisa, uma mudança de vida, uma mudança de alimentação, que faria uma grande diferença na sua vida e traria resultados positivos. E às vezes a pessoa, porque ela procura um tratamento médico, eu não sou contra o tratamento médico, por favor, procurem, mas hoje, por exemplo, virou moda, a doença da moda agora é TDAH. Todo mundo tem TDAH, agora tem o autismo de adulto. Todo mundo agora tem autismo. A pessoa é introspectiva, ela tem dificuldade relacional, ela é tímida por natureza. E aí, todo mundo, não, ela fica muito no canto dela, eu acho que ela tem autismo. Sabe essas coisas que nós fomos criando com o passar do tempo? E aí, pós-pandemia, nós entramos em um momento terrível. A pandemia acabou, mas parece que ela ainda está aí, a gente vive morrendo de medo. Morrendo de medo de tantas coisas, porque nós enfrentamos um grande problema. Enquanto a pandemia era apenas números, para alguns, estava tudo bem. Mas quando ela começou a virar nomes de conhecidos, de familiares, nós começamos a ficar preocupados. E eu não sei quantos aqui passaram pelo Covid, eu tive. A minha experiência com o Covid foi muito difícil. Na primeira vez, eu achei que eu ia morrer mesmo. Eu orei a Deus uma noite, eu falei para ele, pedi a Deus que ele me recolhesse, que eu não estava suportando. Ele não me recolheu nem me curou, ele só me deixou passar pelo Covid. E aí eu cantava igual Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus. O segundo foi mais leve, mas o terceiro ainda foi um pouquinho mais pesado. Agora os que eu não contei, eu não sei, né? 3 vezes, fortemente. Vida de professor. Libera a máscara, liberou a máscara, os meninos tudo, não é gripe, não era Covid. Passamos todos os professores e nós enfrentamos problemas. Mas estamos aqui, graças a Deus, para contar a história. O que tem tudo isso a ver com a mensagem que o senhor vai pregar, pastor? O aceite a ser pastor desta igreja. O pensar em todas essas coisas tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Eu orei durante toda a semana, eu falei, eu preciso pregar uma palavra, uma palavra para a igreja, uma palavra de motivação e tal, e estou lá, e oro, e busco, e vai, e tal, e aí Deus não me dá a palavra. Aqueles momentos em que Deus parece que se cala para dar a palavra. E hoje de manhã, eu estava subindo para o apartamento, quando eu cheguei assim, Deus ministrou meu coração, eu falei, mas de novo? Pensei comigo, a palavra que eu já preguei algumas vezes, mas de novo? Aí Deus falou para mim, você já pregou lá? Não. A gente busca, não. Deus falou, então é esta palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Irmãos, capítulo 15 de Lucas é lindo. Riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Ele fala sobre 3 parábolas que nos norteiam. Ele fala sobre a parábola da ovelha perdida, que é aquela que se perde, aquela que enfraquece no meio do caminho, aquela que errou o caminho e por isso o pastor deixou as 99 no aprisco e foi buscá-la e foi atrás dela. Ela fala dessa ovelha com muito carinho, mostrando o quanto o pastor precisa se empenhar em buscar as ovelhas. Detalhe, eu pulo propositamente a parábola do meio para depois voltar nela, mas a última parábola é a parábola do filho pródigo, que é para desmistificar que o pastor precisa ficar correndo atrás de ovelha rebelde, né? O pastor vai atrás da ovelha que se perde, a ovelha que pediu para sair, que foi embora, o pai espera voltar. Amém? Estamos juntos? Estamos juntos? Então nós temos aqui 2 tipos de ovelha, né? A representação da ovelha. O filho pediu para ir embora, ele foi rebelde. Esse o pai ficou esperando que ele voltasse em oração. E quando ele voltou, o pai o acolheu, fez todos aquilo que precisava. Existem ovelhas que são rebeldes, irmãos, que vão embora mesmo. E aí não diz, mas o pastor tem que ir atrás. Não tem ovelha rebelde que é melhor você não ir atrás, não. Você tem que esperar ela passar pelo vale dela para ela voltar arrependida. Porque se você for atrás, você vai perpetuar erros e coisas que ela não quer consertar.
Amém? Pastor, o senhor é desse? Não, eu só sou da Bíblia, né? E existe a ovelha que se perde. Agora, o versículo 8 e 9, aqui, tem uma parábola no meio desse caminho, onde vai falar da nossa diligência. Ele vai falar da nossa atitude. Então nós temos a atitude do pastor, a atitude da ovelha em retornar, e aqui fala do que eu e você precisamos. Quando eu disse, quem não tem problema? Todo mundo tem problema. Todo mundo tem angústia. Todo mundo tem dificuldade. Nós queremos resolver isso. Então eu leio com os irmãos os versículos 8 e 9, somente esses dois, para a gente poder tentar extrair algumas coisas aqui. Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura com diligência, ou diligentemente, depende da sua tradução, até encontrá-la? E tendo-a achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Pai, que a tua palavra seja viva, santa e eficaz sobre os nossos corações. Amém. Dracma tinha um poder aquisitivo muito grande. Era equivalente para alguns a um dia de trabalho, para alguns a uma semana de trabalho, variava muito do trabalho que a pessoa desenvolvia. Essa mulher vai nos ensinar, e quando eu digo dracma, eu gostaria que você agora pensasse em valor. O que é que tem para você valor e o que é que tem para você preço? Tinha um cartão de crédito antigamente, fazia uma propaganda, dizia assim, eu nem lembro direito, assim, tem coisas que não tem preço. Eu falei do Covid e digo aos irmãos, por uma experiência empírica de ter passado por uma situação muito complicada, a médica queria me internar, falou, você vai ser internado, e aí todo mundo que estava sendo internado no Guarapuava foi uma referência para o Brasil. Vocês podem pesquisar, o tratamento do Covid em Guarapuava ele foi referência para o Brasil, mas muita gente morreu também. Então, você vai para o Hospital São Vicente, a maioria que estava indo para o São Vicente, depois estava indo para o cemitério. Eu falei, não vou não. Ela falou, vai sim. Eu falei, não vou. Não, senhor vai, não vou. Uma cubana, ela desse tamanho, eu falei, vai mandar me prender alguma coisa. Ela falou assim, o senhor vai morrer. Eu falei, então me deixa morrer em casa. Eu estou com uma mulher, com a fíbula quebrada em 3 lugares, com Covid, numa cadeira de roda em casa, e eu vou fazer o que no hospital? Mas o senhor não tem juízo? Eu falei, não, eu tenho, eu preciso cuidar da minha esposa, preciso cuidar das minhas 2 filhas. Nós estávamos vivendo um momento tudo fechado, naquele tempo estava tudo fechado, você para ir no mercado era uma coisa de louco, você tinha que marcar para entrar e tal. E Rejane descendo uma escada de 14 degraus, caiu nos últimos 4, quebrou a fíbula em 3 lugares. E aí está lá com a perna engessada, numa cadeira de roda. Nós morávamos, você tinha que subir 14 degraus. E tal. Como é que eu vou largar essa mulher em casa? Eu digo, não vou. E ela falou, o senhor vai assinar o termo aqui, que o senhor é responsável pela vida do senhor. Eu falei, eu vou, assina aí. Eu assinei. Montei no carro e fui para casa e fiz uma oração a Deus. Eu digo, Senhor, tua palavra diz que se eu não cuidar bem da minha casa, eu não posso cuidar das coisas do Senhor. A minha esperança está em Ti. A minha alma estava angustiada, eu estava preocupadíssimo. Embora a minha vida tenha muito valor, mas eu defini naquela hora o que tinha preço e o que tinha valor para mim. Para alguns, eles trocam coisas valiosas por coisas que têm preço. Hoje as pessoas são aparentemente aquilo que vestem. Eu não estou dizendo que você precisa se vestir mal de forma alguma. Pelo contrário, você tendo condições, se vista realmente bem, coma bem, viva bem. Esse é um dos objetivos, mas nós não somos isso. Nós somos aquilo que nós temos em essência dentro dos nossos corações. Casamentos acabam porque as pessoas não sabem dar valor uma à outra. Pais e filhos se relacionam, às vezes se espinhando, porque os pais não conseguem ver o valor dos filhos e os filhos não conseguem ver o valor dos pais. E aí, nos momentos de velório, nós conseguimos ver aquilo que nós chamamos de remorso,
que são os choros exacerbados de arrependimento que não foi feito aquilo que poderia ser feito enquanto tínhamos vida. Porque nós demos preço ao relacionamento familiar, quando na verdade nós precisaríamos ter dado valor. Empresas fecham porque não entendem o valor que elas têm, e igrejas fecham porque não entendem o valor que elas têm para uma comunidade. A igreja, o reflexo dela não é aquilo que ela é aqui dentro, mas é aquilo que ela é para a comunidade nas suas adjacências. A pergunta que eu tenho feito em vários lugares: se esta igreja fechar a porta hoje, qual o impacto ela vai causar na sociedade que está em volta a ela? E muitas igrejas, eles até não respondem, mas eles têm consciência de que o impacto é zero. Tanto faz a igreja estar aberta como estar fechada. Valor de uma igreja se mede por vidas transformadas, não por número de batismo, não por número de pessoas sentadas nos bancos, mas por vidas transformadas. Mas uma igreja que tem valor em vidas transformadas, esta qualidade vai gerar quantidade sem dificuldade nenhuma. Trazendo para o micro, a pergunta que eu quero lhe fazer essa noite: o que é que para você deixou de ter valor e que hoje está sendo cobrado um preço alto? Eu deixei de valorizar isso e hoje eu estou sofrendo dores porque eu precisava ter valorizado. Não estou falando de relacionamentos interpessoais, estou falando talvez de um trabalho, de um estudo, de um tempo de qualidade. Às vezes nós não damos valor àquilo, e lá na frente nós vamos descobrir que aquilo era tão valioso. Na última vez que eu ministrei o coração dos irmãos, eu falei sobre o valor que uma mulher não deu a uma botija de azeite. Mas o profeta viu o valor que poderia ter, e na mão de uma mulher que entendeu o valor, Deus trouxe o milagre da multiplicação. Quando nós entendemos quão valiosos nós somos nas mãos de um Deus todo-poderoso, quando nós entendemos o quão valioso é a minha vida e a tua vida nas mãos desse Deus, nós não vamos ter preço e nós não vamos nos trocar por qualquer coisa. Eu demorei tempo para entender esse valor e eu me vendi por drogas, eu me vendi por bebida, por prazeres, por caminhos inóspitos. Mas um dia eu entendi que Deus me valorizava. E quando eu entendi o valor que eu tinha nas mãos desse Deus todo-poderoso, eu decidi gastar o restante dos meus dias servindo ao altar dele e pregando o evangelho a todos quantas pessoas vierem diante de mim. Queridos irmãos, eu estou num grande desafio, lutando comigo, porque Deus tem falado ao meu coração sobre o ministério profícuo, sobre o ministério em tempo integral, sobre o ministério que vai me fazer gastar o restante dos meus dias servindo o altar dele, vendo vidas sendo transformadas. E eu creio que ele assim o fará. Tudo que eu vivi até agora nesses 22 anos, formei pastores, vidas foram salvas, vidas foram transformadas, pessoas saíram das drogas, outros saíram da bebida, casamentos foram consertados. Essa semana eu vi uma pessoa que chegou no meu gabinete, vindo de uma outra igreja, e dizendo: você precisa atender esse casal, porque ele vai matar ela ou ela vai matar ele. Imagina a situação. E eu atendi. Irmãos, os irmãos não têm noção. Que atendimento. Porque na hora que a mulher começou a contar as coisas do marido, eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E a minha cabeça falava assim: manda ele para o pastor dele, manda eles para o pastor dele, manda eles para o pastor dele. Você não é o pastor deles, por que você tem que atender? E eu olhava para a Rejane, e a Rejane olhava para mim, e eu quieto, e ela contando, e ela não parava de falar. E aí quando ele foi falar, ele confessou, eu sou tudo isso mesmo. Eu falei assim: o pior que eu, ele ainda aceita ser a pereba que a mulher falou que ele é. E tudo isso e tal, não sei o que. E eu disse assim: e o que eu vou fazer por vocês? Você precisa fazer, pastor, por nós alguma coisa, porque o meu pastor já disse que para nós não tem jeito. E aí eu disse: agora? E ficamos 3 meses atendendo todas as terças-feiras esse casal. Essa semana eles estavam comemorando o aniversário de casamento, foram não sei para onde, estão num spa, vivendo lá. Eu olhei para eles e falei assim: devia ter mandado eu para o spa, eu que Deus usou para restaurar esse casamento, devia ter me dado era esse de presente.
Obrigado, Senhor Cavanhaque. Lindo de Jesus. Essa semana você ficou 2 dias sem mandar mensagem, né? A mensagem não faz falta. Tá bom? Então, queridos, às vezes a gente precisa entender isso. Que coisas perdemos. Já perdemos. Pastor, como é que eu vou fazer? É sobre isso que eu quero falar. Então, a primeira coisa que eu quero que você imagine e pense hoje. Fala com Deus. Pergunte aquilo que você precisa dar valor. O irmão Toninho chegou ali para mim. Eu vou ter um gabinete. O primeiro gabinete meu de atendimento vai ser com o irmão Toninho. Porque não pode um crente ficar mentindo idade para a gente. 80, pastor. 80, 50, 60, 70. Olha lá. E falou para mim assim, e quero mais 20. Falei, Deus me abençoe. E amém, né? É brincadeira, sabe? Esse negócio de gabinete, que está mentindo idade, mas o que eu quero usar o irmão Toninho é o seguinte: nós precisamos ter isso, a motivação no coração. Quero mais 20. Irmãos, eu achei que eu não passava dos 50, porque eu não ia vingar, né, naquele ditado que dizia antigamente. Saúde extremamente frágil. Cheguei até aqui. E agora estou naquele negócio. Já que eu passei a curva dos 50 e tem que aguentar eu agora. Eu estou falando com Deus. Esse dia eu falei com Deus, falando com uma irmã. A irmã perguntou, pastor, eu falei assim, se eu morrer hoje, para Deus é prejuízo. Eu falei, por quê? Eu falei, por que é? Porque eu estou num gás tão grande para evangelizar, que Deus precisa me usar. Como é que eu vou morrer? Não pode. Porque eu entendi coisas que têm valor. A Bíblia diz que o reino de Deus era como uma pedra tão preciosa, uma pérola tão valiosa, que quando nós a encontramos, o que é que nós fazemos? Nós vendemos tudo e compramos ela porque ela é a de maior valor. Teu casamento, tua família, teus relacionamentos, tua vida precisa ter diante de Deus valor. E quando você colocar pilares de valor nessas coisas, aquilo que foi perdido ao longo do caminho se tornará objeto de encontro novamente, de encontro. Esta mulher poderia ter dito assim, perdi 9, perdi 10, tenho 9. Tá bom, deixa para lá. Deixa para lá. A nossa geração é uma geração que não aprendeu a consertar. Sapato, antigamente, sola de sapato era o que tinha nas minhas botas. Quando estava furando, você levava lá, o cara colocava uma meia sola. Mas hoje não, furou o sapato, joga fora e compra outro. Roupa, joga fora e compra outro. As costureiras quase não trabalham mais, a não ser para produzir algo novo. Sapateiros quase não trabalham mais. Por quê? Porque as coisas deixaram de ter valor e passaram a ter preço. E não é sobre sapatos a fala, é sobre as nossas vidas. Momentos e situações que a gente precisava ter vivido e não vivemos, nós precisamos recuperá-los. Esta mulher, ao perder a sua dracma, ela poderia ter dito, chega, eu tenho dracmas na minha mão, mas eu vou deixar essa dracma perdida porque eu tenho 9. Mas a Bíblia diz que não. Então ela definiu que aquele dia de trabalho, que aquele momento, que a sua vida, que a sua dedicação àquilo tinha valor. E porque tinha valor, ela precisava recobrar este valor. E como recobrar este valor? Primeira coisa que ela fez, diz que ela acendeu a candeia. Acender a candeia, queridos, é colocar luz aonde está escuro. Está falando de colocar luz em meio às trevas. A Bíblia faz um apontamento, o Salmo 30, versículo 5 diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhecer. Não está falando apenas de uma noite, está falando de uma situação. Existem coisas na minha vida que estão me fazendo chorar, angustiante. Existem coisas na vida dos irmãos que podem estar fazendo os irmãos chorar,
que estão escuras, que estão negras, seja na saúde, na vida financeira, na vida familiar ou em qualquer área. Mas escute, se Jesus, que é a luz do mundo, entrar nesse negócio, vai resplandecer, a claridade vai chegar, a cura vai entrar, a restauração vai chegar, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então nós precisamos acender a candeia. Aonde está escuro, aonde existe um quarto escuro, aonde existe algo que é sombrio na minha vida, eu preciso colocar luz, porque eu não consigo recuperar valores se eu não acender a luz. Queridos irmãos, eu acho que eu falei aqui, mas se eu não falei, eu falo novamente. Outubro do ano passado eu estava muito ruim, passando muito mal, passei um mês horrível, mas eu achava que era um problema que eu tenho no rim, que era isso, e põe pedra, e vem pedra, e eu já estou quase construindo uma pedreira, e tal, não sei o que, mas eu estava muito mal, eu dava aula, eu saía da aula, teve um dia que eu vim embora cego, eu dirigindo com 2 professoras do lado, falei, Deus, eu vim orando o tempo todo, porque eu não conseguia enxergar 5 metros à minha frente, eu estava passando muito mal, e eu fui no médico. Falei, doutor, eu estou aqui, minha situação é essa, os sintomas são esses, assim. Eu falei, vamos fazer um exame. Fez o exame de toque. Você tem um tumor na próstata. Hã? Você tem um tumor na próstata. Não pode. Ele pode. E me perdoem eu falar isso aos irmãos. Ele pegou a luva e falou, olha a quantidade de sangue que tem na luva. E ao fazer o exame eu me machuquei. E você vai tomar esse remédio agora de urgência, vai tomar esses remédios aqui e nós vamos refazer os exames. Eu cheguei em casa, eu saí do AME, eu não sei como eu cheguei em casa. Eu cheguei, subi a escada, minha mulher virou para mim, e aí tudo bem? Eu falei, pro quarto. Porque lá em casa, quando ela fala pro quarto, é problema. Eu geralmente não falo pro quarto, eu geralmente quero correr do quarto. Porque quando ela fala pro quarto, o papo é sério. Mas eu falei para ela, pro quarto. E ela chegou no quarto e falou, a situação é essa. Mas que nível que é a situação é essa? Eu não sei o nível, eu não sei de nada. Eu sei que a situação é essa. E eu fiquei uma semana, e eu dando aula a alguns professores, a alguns amigos, o que você tem? Não, nada. Não, tem alguma coisa diferente, sua alegria sumiu, o brilho dos seus olhos sumiu, você está cabisbaixo, está se arrastando. E, irmãos, foi notório, eu fiquei ruim, muito ruim, muito ruim. Situação terrível, me perdoem, mas evacuando sangue, terrível. Vamos fazer exame, vamos fazer ultrassom, vamos fazer biópsia, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, agora. E eu olhava para a vida das minhas filhas e eu dizia, agora. Sentei na mesa com elas e falei assim, ó, papai tem uma dificuldade, vai ter que enfrentar esse problema. Não falei o que era. Falei, uma dificuldade assim, assim, assim. Não expus tudo o que era. Mas eu comecei a me preparar. Eu disse para ele, gente, você precisa se preparar. Eu tenho uma pasta preta, nessa pasta preta estão 100 de banco, ordem de espaço. Eu falei assim, a ordem você tem que ligar aqui, porque tem um velório, tem isso, tem aquilo, pá. Falei tudo com ela, eu comecei a me preparar para morrer, irmãos. Eu não sei o tamanho que está, não sei a batalha que eu vou enfrentar, mas é isso aí. Vamos fazer um seguro de vida, vamos fazer isso. Eu comecei, minha cabeça entrou num negócio doido, numa agonia. Me levantei num dia, eu olhei para mim mesmo e disse, hello, cai a ficha, vamos viver, meu irmão. E recobrei minha alegria, falei, eu vou viver. Cheguei para ela, vou viver, vamos embora, vamos para cima. 6 meses, 1 ano, 10, 20, não sei. Mas eu vou colocar qualidade de vida, eu vou colocar luz nesse negócio. Entusiasmo significa Deus em mim. E eu falei, eu vou me entusiasmar. O que eu preciso fazer? Muda a alimentação. O que eu preciso fazer? Vamos emagrecer. O que eu preciso fazer? Preciso fazer isso. Tá. Vamos para cima. E tomei atitudes de colocar luz. 7 meses depois eu retorno ao médico. E ele abre todos os exames. E eu na frente dele, aquele momento de angústia, de dor no coração. E ele disse, olha, senhor Eduardo, neste momento o senhor está de alta.
Não é porque o que o senhor tinha era benigno, murchou, nesse último ultrassom praticamente desapareceu. A não ser que o senhor comece a sentir alguma coisa no futuro, tudo bem, mas por enquanto eu não posso, o senhor está de alta. E eu saí celebrando a Deus, porque eu glorifiquei ao Senhor, porque a luz entrou, a cura chegou. Tomei os remédios, fiz a dieta, emagreci 9 quilos. Continuo emagrecendo. Estou agora cuidando do joelho para poder voltar a fazer esporte. E vamos cuidar da vida. Aconselhando algumas pessoas com vida financeira escuras, terríveis. Eu dou um curso sobre finanças à luz da Bíblia. Dei esse curso na igreja, um casal, vida financeira uma bagunça, uma desordem. Fizeram o curso, aconselhamento, estamos sentados na mesa em aconselhamento. E eu digo a ela, você é um talento, você não pode continuar, você tem que colocar luz nisso. Comprou uma máquina de fazer, como é o nome? Donuts. E começou a fazer donuts. E ela está fazendo donuts agora, o nome dela agora é Donuts. O Facebook dela é Donuts. O Instagram dela é Donuts. E ela agora chegou para nós ontem toda feliz e falou assim, está vendendo uma barbaridade do negócio. Aí ela virou e falou assim, eu entreguei a minha primeira festa completa de aniversário de Donuts. Falei, que legal! E aí eu descobri que a gente já sabia, e eu vivia falando para ela, gente, talvez uma das melhores coxinhas caseiras que eu comi até hoje ela faz. Falei, não sei o quê. E o nome dela agora não é só mais Donuts, é Ana Doces e Salgados. E está entregando coxinha, e está não sei o quê, e eu estou feliz da vida, porque a luz entrou, a angústia está acabando. Esta mulher acendeu a candeia, você e eu precisamos colocar a luz em algumas áreas da nossa vida. Isso significa abrir os olhos. Precisamos abrir os olhos, irmãos. Nós não podemos, me perdoe a franqueza, tapar o sol com a peneira. O problema existe, ele está aí, nós precisamos ver como vamos resolvê-lo. Ficar se escondendo do problema é pior do que você pode imaginar, porque ele vai te alcançar. Mas esta mulher nos dá uma aula, porque a Bíblia diz que ela acendeu a candeia e varreu a sujeira. Ela disse, e o versículo diz, varre a casa. Queridos, eu sei que aqui nenhuma das mulheres que aqui estão, e graças a Deus por isso, já varreu sujeira para baixo do tapete. Isso é figurativo. Eu não acredito que alguém vá sujeira para baixo do tapete. Para baixo do sofá, da cama, de vez em quando. Mas do tapete não. Mas sabe quando você ergue o tapete e está aquele negócio? As irmãs que fazem faxina aqui sabem do que eu vou falar. Essa semana não deu para fazer a faxina. O serviço foi demais. O estudo, o trabalho, os filhos não deu. Eu só passei um pano na casa. Aí ficou 15 dias sem fazer faxina. Aí vamos arrastar o sofá. Aí você arrasta o sofá, a aranha olha para você e fala, pô, meu, já estava morando aqui. Não é assim? Sabe, esses dias subindo a escada lá, tem a Regiane tem umas vasilhas antigas. Se você tiver ferro, passa-roupa, vasilha com um pouquinho antiga, nós aceitamos, tá? A gente tem lá, ela tá. Eu passei pelo caldeirãozinho, olhei pro caldeirãozinho e falei assim, vixe, faz um tempo que não passa uma vassoura no sem caldeirão. Porque estava lá, estava a família das aranhas, eu acho que estava toda lá dentro. Mas não é que elas são muito ligeiras. Você passa hoje, não tem ninguém, amanhã você passa, tem 30. Mas os irmãos sabem o que é isso. Sabe aquela faxina que você deixou de fazer? E quando você puxou a cama, você olhou e você falou, meu Deus, eu não posso ficar sem fazer faxina. Pior do que faxina é a roupa que você não passou essa semana. As irmãs que trabalham, que fazem essas coisas em casa, aí você vai passar a roupa, você fala, eu não posso ficar sem passar a roupa, porque olha como parece que multiplica o negócio. Irmãos, acender a candeia nos leva a tomar esta atitude, tirar tudo aquilo que pode ser considerado sujeira
nas nossas vidas. Hebreus capítulo 12 vai dizer que existe uma proposta colocada para nós, uma carreira para que nós possamos correr. E esta carreira que está para nós corrermos, eu vou honrar a irmã agora. Vou até honrar. Olha lá. Portanto também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Alguma tradução vai dizer nos assedia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos para o 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Existe uma carreira proposta para cada um de nós por Deus. Agora Ele está nos convidando a tirar todo o peso, todo o impedimento que nos impede de correr esta carreira. E Ele não está falando de um pecado praticado, Ele está falando de um pecado que nos rodeia. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor como se fora um leão, buscando alguém que possa tragar. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem, para os livrá-lo. Queridos, você nunca vai ver alguém correndo uma maratona ou na Olimpíada que começa agora, no mês que vem, lá na França. Você não vai ver alguém praticando esporte com uma mochila nas costas, vestido da forma que nós nos vestimos para o culto. Essas pessoas, quando vão correr, estão lá com seus tênis preparados, com seus shorts leves, com suas camisas leves, porque eles tiraram todo o peso que poderia impedir eles de avançar para a carreira que está proposta diante deles. Quando nós acendemos a candeia, nós vamos nos deparar com algumas coisas que nós precisamos tirar de nós. Algumas práticas, algumas atitudes, algumas coisas em nós que precisam parar. Nós vamos ser perfeitos? Não. Nós vamos ter momentos de deslizes, nós vamos ter momentos de dificuldades, nós vamos ter momentos em que nós vamos nos ver fazendo coisas que nós já queremos parar de fazer. O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Mas nós precisamos, como esta mulher, recordando, definir para nós o que tem valor. Uma vida em família, uma carreira profissional, uma vida religiosa, uma vida com saúde. Isso para mim é valioso. Então tudo que tem preço eu deixo de lado, porque eu quero viver pelo valor e não pelo preço. Ao definir isso, eu preciso acender a candeia para poder entender o que é que está me impedindo de correr a carreira que está proposta e varrer para fora. E por último, para concluir, diz que ela procurou diligentemente. Isso está falando de fazer as coisas com toda a nossa força. Diligência quer dizer com todo o poder da minha alma, do meu corpo, do meu físico. Vou dar o meu máximo. Vou me dedicar ao máximo. Eu quero esse casamento dando certo, então eu vou me dedicar ao máximo a ele. Eu quero que os meus filhos façam isso, então eu vou me dedicar ao máximo. Até quando você tem que puxar a orelha? Eu quero que meu pai e minha mãe sejam felizes, eu vou me dedicar ao máximo, até mesmo quando eu precisar instruí-los. Eu quero que essa igreja recobre o seu valor perdido lá atrás e na festa de 49 anos coloque uma marca para que na festa de 50 tenha pelo menos 50 novos membros na igreja. Então nós vamos definir, vamos acender a luz, vamos ver o que precisa mudar e vamos trabalhar com diligência. Vamos correr atrás desse sonho. Vamos batalhar por esse sonho. Eu quero passar no concurso público, pastor, então vou pagar o preço de estudar, de perder noite de sono, enquanto os outros estão indo para a balada, estão indo para a festa, eu estou estudando, eu estou me dedicando, porque eu sei aquilo que tem valor para mim. Defina. Nesta noite Deus nos reuniu para nos dar vou usar a palavra, um batismo de alinhamento,
para estarmos alinhados com o propósito. Escute, ninguém vive de ilusão, irmãos. Quem vive de ilusão é rede social. É rede social. A pessoa posta uma foto sorrindo e a vida está desgraçada atrás. A pessoa posta uma foto, as pessoas comentam a foto da outra e dizem, que linda que você está, e do lado ela fala para a outra, olha só que ridículo isso aqui. Nós vivemos uma vida de aparência, nós precisamos parar com isso. Esse mundo cão está tentando roubar de nós a nossa identidade. A nossa identidade nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós não somos qualquer coisa, irmãos. Nós nos chamamos de irmãos porque nós nos consideramos filhos de um único Deus. Não esse Deus que estão relativizando, fazendo ele perder valores e aceitar de tudo. A Bíblia diz que ele não aceita tudo. Ele aceita todos, mas não tudo. Porque quando todos vêm, eles são transformados na presença desse Deus. Faça com diligência tudo o que te pôr a mão para fazer. Colossenses diz, tudo que você for fazer, você precisa fazer como se estivesse fazendo para Deus, porque dele vem a recompensa. Pastor, qual é o meu trabalho? Eu sou faxineiro. Faça uma faxina como se você estivesse fazendo na casa de Deus. Eu vou lavar roupa. Lave a sua roupa como se você estivesse lavando a roupa de Deus. Eu vou tocar, eu vou cantar. Toque e cante. Não para que o povo te ouça, mas para adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Queridos, existe um Deus no trono, que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, segundo o poder dele que nos opera. Não existe filho perdido, não existe doença, não existe nada que ele não possa resolver debaixo de um joelho dobrado e debaixo de uma vida de fé. Deus tem me dado um sonho. E eu estou a partir de hoje compartilhando o sonho com os irmãos. O ano era 1999. Eu tinha acabado de rasgar um contrato de milhões. Gravado meu CD, vendido 60 mil cópias. A Sony entrando no negócio. Terceiro CD de rodeios gravado no Brasil é meu. Hoje um monte de gente grava, mas na época era muito dinheiro para gravar. Gravado pela MK. Vendido 60 mil cópias, sucesso. Deus me visitou e falou, eu te quero no altar. Eu entrei numa guerra com Deus. Numa guerra. E aí num desses dias, o único carro que eu tinha ficado fundiu o câmbio. Eu estou debaixo de um pontilhão, na cidade de Mirante do Paranapanema. E um carro para e o camarada diz, paz do Senhor. Eu, paz do Senhor, entra aí que eu vou te levar. Eu falei, vai para onde? Eu deitei na sala da minha casa, após o almoço. Deus me visitou e me mostrou você com essa roupa. E disse, pegue o meu servo e leve-o até o presidente Venceslau, mas diga a ele isso. E ele me disse, interessante Deus me trazer isso na mente hoje. E ele disse, eu não sei quem é você, eu não sei o que você deixou, mas eu sei que o que você deixou é grande. E Deus está dizendo que o público que você falou não vai se comparar ao público que você vai falar. Deus te fará pregador. Ele vai preparar você e de um lugar pequeno Ele te fará conhecido entre as nações da terra. Não que ufane conhecimento, não é isso. A promessa que Ele me fez. Queridos, há 24 anos eu oro por essa promessa. Eu sei que não foi profetada, porque eu sei filtrar a voz de Deus. Há 24 anos, esses dias eu fui fazer uma conta de quanto eu já viajei pregando. Eu temo errar na minha conta, mas eu tenho a impressão
que eu já viajei pregando tanto quanto eu viajei com os rodeios, falando do amor desse Deus. E eu quero dizer aos irmãos que Ele tem colocado no meu coração um sonho com a cidade de Lençóis Paulista. Ele tem colocado no meu coração um desejo pela cidade de Lençóis Paulista. Ele tem colocado no meu coração uma vontade muito grande para a cidade de Lençóis Paulista. E quando Deus conversou com o Gilberto e conversou comigo, para que nós começássemos esse processo, muitos foram os desafios para chegarmos até essa noite. E se eu fosse olhar para cada um dos desafios, a carta, talvez nem teria recebido a carta dos irmãos. Porque os apontamentos, tudo que se rodeou esse negócio, eram desencorajadores. Desencorajadores. Tamanho desafio que é replantar uma igreja praticamente na cidade de Lençóis Paulista. Mas durante todo esse tempo, Deus foi me dando paz. Deus foi me mandando sinais. Deus foi me mandando sinais. E nós fomos conversando. Por isso, tudo debaixo de ordem, decência, lisura e oração. Hoje, nós estamos iniciando um novo tempo. Eu não estou dizendo que o novo tempo vai mudar tudo. Tudo que o Gilberto não é nada disso. Estou falando de reino espiritual. Estou falando de tempo de entusiasmo para nós. Lhe dou uma notícia. Eu não sou salvador da pátria. Eu não faço tudo sozinho. Mas nós temos um Deus que nos uniu debaixo de um propósito. E o propósito é entender aquilo que tem valor, acender a candeia, varrer a casa, fazer tudo com diligência e viver o versículo 9. Qual é o versículo 9? Ir aos nossos vizinhos e dizer: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a dracma que eu havia perdido. Despertando no coração das pessoas uma curiosidade santa para poder se encontrar com o Senhor nosso Deus. Sabe qual é a sua dracma? Alegre-se comigo porque o meu casamento foi restaurado. Alegre-se comigo porque Ele recobrou a minha saúde. Alegre-se comigo porque Ele fez o solitário habitar em família. Alegre-se comigo porque Ele me curou. Alegre-se comigo porque Ele me restaurou. Alegre-se comigo porque Ele fez isso. Alegre-se comigo porque Deus é bom o tempo todo. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, mas eu sei que esse Deus pode mudar a tua história de vida. Deus tem nos chamado para sermos luzes para este mundo perdido em escuridão. Se você me permite, fique em pé, eu gostaria de orar com você. Aleluia. Deus poderoso, nós nos rendemos diante de Ti. Não há em nós, Pai, nada de bom que nós poderíamos Te oferecer. O que há nos nossos corações é apenas um desejo ardente de Te servir, de Te adorar em espírito e em verdade. Muitos de nós, às vezes, chegamos aqui esta noite angustiados por demandas na família, angustiados por demandas na vida financeira, dúvidas acerca de trabalho, acerca do futuro, tantas coisas ruins nos nossos corações, tristezas, amarguras, mas nós tomamos por ousadia a Tua palavra, que é viva e que é verdadeira, e acreditamos que diante de um problema e de uma dificuldade o Senhor nos inspira através dela. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações de uma forma poderosa através daquilo que foi pregado hoje. Meu Deus, que verdadeiramente cada pessoa que aqui dentro está hoje possa encontrar o valor que foi perdido. E ao encontrar o valor, nós tenhamos a coragem de acender a candeia
E ao acender a candeia, nós temos a coragem de varrer aquilo que precisa ser varrido, consertar aquilo que precisa ser consertado. E depois disso, com muita diligência, recuperar todo o valor, porque um dia nós cantaremos: bendito foi o Senhor que restaurou o valor que havia perdido. E muitos saberão do teu poder, muitos saberão da tua graça, da tua glória, da tua unção, através da manifestação do poder da cura, da restituição, da restauração que o Senhor operou em nossas vidas. Por isso nós oramos com fé, crédulos e sabedores, que o Senhor é poderoso para responder às nossas orações. Ouve o clamor do coração desse irmão. Tua palavra diz que quando no quarto nós orássemos, nós não precisaríamos nem falar, porque o Senhor já sabia aquilo que precisava. Então responde hoje a necessidade do coração deste meu irmão e desta minha irmã, a minha oração em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você crê nessa palavra, irmão? Eu creio. Eu sei que Deus pode fazer maravilhas nas nossas vidas em nome de Jesus.